Olá, servos do Senhor. Gostaria de trazer para você hoje o vídeo a respeito da sua história. Conte a sua história. Esse é o título deste vídeo. Ele, podemos dizer, é uma segunda parte do vídeo Testemunho, o poder do seu testemunho pessoal, onde nós explicamos a respeito da história do homem endemoniado que Jesus libertou em Marcos capítulo 5. E também eu dou um pequeno testemunho pessoal meu, conto a minha história, em 3 minutos, para que você tenha uma ideia de como isso funciona. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você então acessar esse outro vídeo que é o primeiro dessa série. Então, nós queremos aprofundar um pouco mais com vocês agora a respeito do testemunho pessoal, dizendo o seguinte: conte a sua história. Por quê? A sua história ela é fundamentada em uma experiência que você teve com Jesus. E essa experiência deve ter um tema. Então eu vou sugerir aqui também no texto escrito alguns temas. Então, por exemplo, se você fala que você vivia em trevas e você encontrou Jesus, agora você está na luz. Você tinha insegurança, medo, agora você tem confiança, você tem fé. Então, é importante que no seu testemunho você conte algo que acontecia antes na sua vida e que passou a acontecer depois da sua experiência com Jesus, que mostra essa diferença, essa transformação de vida. Então, no meio disso, o seu encontro com Jesus, como foi, como é que Jesus se manifestou na tua vida, isso é muito importante. A segunda coisa também é que esse testemunho, ele é a sua experiência pessoal. Ele não pode ser contestado por ninguém. Ninguém pode dizer para você, olha, a sua história não existe, o seu testemunho não existe. O que nós temos que ter apenas em mente é que muitas vezes, quando nós estamos comunicando às pessoas a respeito da nossa história pessoal, nosso testemunho, há palavras que as pessoas entendem de forma diferente. Então, quando você fala da sua relação com Deus, quando você fala a respeito de obediência, desobediência, nós temos que entender que para a pessoa que está ouvindo, nem sempre é a mesma coisa, nem sempre ela tem esse mesmo conceito que você está pensando ao falar essas palavras. Por isso é que você tem que olhar bem para quem você vai dar o seu testemunho e poder adequar a sua história de acordo com aquela pessoa, de maneira que ela possa então entender o que você está falando para ela e como Jesus serviu para você, né, para que você tivesse essa transformação, como é que esse mesmo Jesus vai então servir para ela? Não é a mesma experiência. Então é isso que dificulta muitas vezes a nossa experiência. Mas Jesus mandou aquele homem que fora endemoniado contar a história dele. Ele queria seguir Jesus de volta com o barco, de volta para o lado judeu do lago, mas Jesus disse não. Ele queria seguir Jesus, ele queria ser um discípulo de Jesus, como aqueles 12 que estavam com Jesus. Ele queria aprender, mas Jesus disse não. Jesus disse: vai e conta para os teus o que Deus fez por você, as maravilhas que ele fez por você e como Deus foi bom com você. E diz então o relato de Marcos 5, versículo 20, que esse homem foi então de cidade em cidade contando para as pessoas o que Jesus tinha feito por ele. É interessante que essa é a história pessoal. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, a menina de 12 anos que estava morta, ele pede aos presentes, que não eram muitos, eram os pais, né, três dos seus discípulos, mas toda a comunidade que tinha visto aquela menina morta, sabiam que ela tinha morrido, e tanto sabiam que caçoaram de Jesus quando ele disse que a menina não estava morta, mas ela estava dormindo. E viram a menina andando, né, e comendo após a ressurreição. Jesus disse para que eles guardassem silêncio e não espalhassem essa notícia. Há algumas explicações que nós podemos dar o porquê Jesus mandou o homem contar a história e no caso da menina ele manda não contar.
Muitas vezes, no caso, Jesus ali não queria que a sua popularidade atrapalhasse o que era principal no seu ministério. Jesus não estava buscando ser famoso, Jesus não estava buscando ser um popstar, Jesus não estava querendo simplesmente curar e libertar as pessoas e ressuscitar mortos e dar o pão sem que as pessoas pudessem conhecê-lo como Salvador. Mas aquele homem que era endemoniado, ele tinha uma história pessoal para contar. Ao passo que quando você sai contando um milagre que Deus fez por alguém que você conheceu, que você viu falar, bom, às vezes é interessante de ouvir, mas não é o ponto principal. O que o Senhor quer de nós, principalmente, é que nós contemos a nossa história, o nosso testemunho de transformação. Outra coisa importante também é que o seu testemunho ele tem que ser real, ou seja, a conversão é uma realidade. Então a pessoa que não tem um testemunho pessoal, muitas vezes é porque ela não tem uma experiência com Jesus Cristo. Ela então não recebeu a vida eterna, ela não recebeu a paz com Deus. Então esse é o único requisito para que alguém conte, que possa contar a sua história como um testemunho pessoal. Então nós temos, é interessante notar na vida de Paulo, que foi um grande evangelista, era um missionário, pastor, organizou igrejas, ele tinha um forte testemunho. Veja que o seu testemunho sempre tem um tema. Então quando ele está diante dos judeus, no capítulo de Atos, capítulo 22 de Atos, ele começa a falar na língua hebraica. Ele tinha sido preso, acusado de introduzir não-judeus, né, estrangeiros, dentro do templo, que era um lugar santo, e de estar dizendo às pessoas no mundo todo para não obedecer à lei de Moisés. Essa foi a razão do tumulto. Na verdade, ele não foi preso por causa disso. As pessoas estavam tentando matá-lo por causa disso. E ele então foi retirado à força pelos soldados romanos, que então possibilitaram que ele falasse à multidão que estava ali reunida, a multidão que havia batido em Paulo, né, ao ponto de quase matá-lo, e ele começa a falar na língua hebraica. E ele dá o seu testemunho. Quando ele fala na língua hebraica, as pessoas que estão ali, elas ficam em silêncio para ouvir. Então você vê a sensibilidade de Paulo para falar com aqueles hebreus, com aqueles judeus, né, melhor dizendo, porque ele era dali, é o seu povo. Ele está dando um testemunho diretamente a pessoas que ele conhece e que ele conhece os costumes, ele sabe o que eles pensam. Então quando você vai contar a sua história, você vai também se valer desse conhecimento, da sua experiência com o povo com quem você está abençoando, o povo a quem você quer levar o seu testemunho para que Jesus transforme. Muitas vezes a gente vai dar também o testemunho para pessoas desconhecidas, mas o testemunho mais eficaz é aquele que nós damos para o nosso próprio povo, para as pessoas que são semelhantes a nós. E Paulo, ele vai percorrer a sua história, mostrando como ele era fiel, como ele estava julgando servir a Deus e estar no caminho certo. Ele tem um tema, o testemunho dele, andar no caminho que Deus estabeleceu, né? E ele vai então entregar esse testemunho maravilhoso àquelas pessoas, àquele povo. Depois você tem, de novo, Paulo dando o seu testemunho perante o rei Agripa, né? E novamente Paulo conta o seu testemunho. Há um tema ali que ele desenvolve. Ele havia perseguido a igreja de Deus, ele tem essas credenciais, ele era uma pessoa bem conhecida, e ele fala da ressurreição, né? E ele fala também do plano de Deus. Interessante que no Evangelho de Paulo está também o plano de Deus para alcançar os não-judeus. Mas o que é mais interessante é que ele está preso, ele está diante de um rei, ele é praticamente o seu próprio advogado, está fazendo a sua defesa,
Mas o que Paulo está interessado não é em se ver livre das cadeias. O interesse dele é ganhar o rei Agripa, é testemunhar, ganhá-lo para Cristo. Então ele fala de uma maneira pessoal, uma maneira personalizada diretamente a este rei, o rei Agripa. Então é isso que é interessante nesse testemunho de Paulo, e ele mostra também o que é uma conversão. Né? Alguém que estava preso pelo poder de Satanás e que agora está servindo a Deus. Alguém que estava em trevas e que agora está na luz de Jesus. Então, meus queridos, conte a sua história, conte o seu testemunho pessoal. Conte de uma maneira objetiva, faça isso em 3 minutos, né? E reúna o seu grupo, reúna com as pessoas, treine o seu testemunho pessoal, se especialize nisso, para que você possa ser um instrumento de Deus. Quando nós falamos de uma história que está na Bíblia, ela pode transformar as vidas, mas muitos ainda podem dizer, bom, isso foi escrito há milhares de anos atrás, e isso é a sua religião, isso é a sua crença, esse é o seu dogma. Mas quando você conta a tua experiência, essa palavra, ela cria vida, ela cria cores. E ao fazer isso, você está dando a oportunidade ao seu ouvinte de ver que Deus é vivo, Ele é real e Ele é vivo ainda hoje. O mesmo Deus que transformou, que libertou aquele endemoniado, o mesmo Jesus, ele está aqui hoje e ele pode também libertar a tua vida. Então fica esse o meu o meu conselho para você, né? Essa lição sobre contar a sua história, que você possa ter isso como prática de vida. Você vai ver como realmente a palavra de Deus é viva e transforma as pessoas ainda hoje. Que Deus te abençoe. Você é um servo do Senhor e nós estamos juntos aqui para servir ao nosso Deus. Muito obrigado.